Voltamos com o Jogo do Poder, agora com a participação do candidato à Prefeitura do Rio pelo PSTU, Ciro Garcia. Boa noite, Ciro. Boa noite, telespectadores do Jogo do Poder, da Rede CNT. Eu vou iniciar com a pergunta clássica. Por que razão você quer ser candidato à Prefeitura do Rio pela terceira vez? Essa é a sua terceira candidatura. Bom, primeiramente porque o Rio de Janeiro, até aqui, tanto pelo senhor Eduardo Paes, como por todos aqueles prefeitos que o antecederam, foi governado a favor dos ricos e dos poderosos dessa cidade. E eu quero uma prefeitura que esteja a serviço dos trabalhadores. E iludem o eleitorado aqueles candidatos que dizem que vai governar para todos. Não existe isso, você tem que escolher um lado. Quem fala que vai governar para todos, acaba governando para a classe dominante. Então, nós do PSTU temos uma posição categórica, queremos um Rio para os trabalhadores e achamos que o único programa que tem condições de estabelecer de fato um Rio para os trabalhadores é o que nós estamos apresentando nessas eleições. Candidato, o seu partido, o PSTU, tem uma tradição de alianças com o PSOL, que lançou o candidato Marcelo Freixo nessa eleição. Dessa vez, vocês não se aliaram, ou seja, o PSTU não se juntou ao PSOL. Foi noticiado na imprensa que houve tentativas, houve tratativas nesse sentido e elas não resultaram em sucesso. Por que razão, deputado? Olha, essa pergunta para nós é muito importante, porque eu lamento que estejam acontecendo nessas eleições, enfrentando uma candidatura tão poderosa como a do Eduardo Paes, que é a candidatura mais rica do país, quase 3 milhões arrecadados aí, às custas de todo o peso que os empresários estão jogando, porque ele faz um governo que é a alegria dos empresários nessa cidade. Nós achamos que a esquerda unida, ela teria mais forças para se contrapor a essa candidatura. Lamentavelmente, o PSOL se recusou a fazer a coligação conosco. Nós procuramos o PSOL e, lamentavelmente, o PSOL se recusou a fazer essa coligação. Quais foram as razões apresentadas pelo PSOL em renegar essa aproximação eleitoral com vocês nesse pleito? Olha, a questão passa pela a perspectiva, né, de aumento de bancada do PSOL, com uma votação uma expectativa que eles têm na votação do Marcelo Freixo, o que implicaria numa ampliação de bancada. E uma coligação conosco que significaria que a minha pessoa seria um forte candidato a essa cadeira, né? E eu acho que é trocar o pragmatismo por uma coisa mais estratégica, né? Eu acho que a unidade da esquerda nessa eleição era mais estratégica para enfrentar uma candidatura tão poderosa como a do Eduardo Paes e um outro, né, bloco burguês também importante, que é da família Maia Garotinho, e a gente acabou com essa recusa do PSOL fragmentando a esquerda. O senhor tem 2% das intenções de voto, segundo o Ibope. O que faz crer que, no curso do processo eleitoral, o senhor possa vencer a eleição? Olha, primeiro é importante a presença aqui no Jogo do Poder, porque uma das coisas que mais marcam esse processo eleitoral é a falta de democracia. Então, as grandes emissoras, por exemplo, baseadas numa legislação eleitoral excludente, me excluem do debate. Eu não participei do debate da Rede Bandeirantes, não vou participar do debate da Globo, e a Globo ainda se acha no direito de me excluir, inclusive, da cobertura diária, da cobertura cotidiana da eleição, das campanhas. Então, eu estar com 2%, inclusive na frente da Aspásia Camargo, que é uma pessoa do PV, que tem participação nos debates, que tem representação parlamentar, mostra exatamente a força das nossas propostas e o espaço que tem a nossa candidatura. Mas, lamentavelmente, a gente não consegue esse tempo para poder colocar para os trabalhadores do Rio de Janeiro todas as nossas propostas, porque o nosso tempo de TV também é ridículo. Você tem um latifúndio de tempo para Eduardo Paes e você tem 1 minuto e 20 para poder expor suas candidaturas. Com tudo isso, apesar de tudo isso, nós estamos crescendo nas pesquisas. Então, eu tenho uma frase que diz, né, cresça e apareça. Na política é o contrário, você tem que aparecer para crescer. Mas aqui no Brasil querem fazer, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, uma bipartidarização. Um grande bloco encabeçado pelo PT e outro grande bloco encabeçado pelo PSDB. E os partidos ideológicos como o nosso, eles querem marginalizar o processo. Mas o crescimento nosso na pesquisa é a maior demonstração de que nossas propostas têm força
e tem apoio de uma parcela importante da população. Candidato, vamos falar de setores importantes da administração pública do Rio de Janeiro. Saúde. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai investir esse ano em saúde 24% do seu orçamento, bem acima do que o governo federal, que a Constituição Federal exige, que seria 15% de investimento em saúde. No entanto, há problemas sérios no atendimento emergencial na rede de hospitais do município do Rio de Janeiro. Como superá-los, candidato? Olha, a saúde da nossa cidade é o caos. Uma coisa é aquele mundo de fantasia do programa do Eduardo Paes, que parece que nós estamos num paraíso. Agora, o telespectador que está me assistindo nesse momento, que precisa de uma saúde pública, que precisa de um atendimento de hospital público, de um posto de saúde, ele sabe das ausências de médico, da falta de leito, das condições, muitas vezes, das nossas emergências. Mas há coisas concretas. Foram construídas 58 clínicas da família, que atendem aí a quase 2 milhões de cariocas. É atendimento de baixa complexidade, com falta de médicos, qualquer outro tratamento mais necessário você não tem. Mas esse não é o objetivo, fazer uma triagem para que os hospitais não superlotem? Não, mas aí é que está, os hospitais não têm condições de atender. Os hospitais hoje, objetivamente, não têm condições de atender, pela ausência de médicos, ausência de profissionais, ausência de equipamentos, ausência de leitos. Outra coisa cosmética, por exemplo, que é de âmbito do Estado, mas que são as UPAs. Você chega nelas, não tem condições de fazer os exames. Então, em relação à saúde, o que nós temos que fazer? Primeiro, construção de hospitais na Zona Norte e principalmente na Zona Oeste, porque nós temos muitos hospitais na cidade, mas o Rio de Janeiro não tem a maior rede de hospitais das capitais brasileiras, por ter herdado, inclusive, hospitais federais? Mas, como eu acabei de falar, concentrados na Zona Centro e na Zona Sul. Nós temos que ampliar. Nós temos que construir hospitais na Zona Norte e hospitais na Zona Oeste. Temos que reequipar os hospitais, inclusive os existentes, com aparelhamento, com capacidade de leitos, para que as pessoas não sejam atendidas pelo chão. Isso significa concurso público para poder ter os profissionais necessários, ruptura com as OS, porque o que está havendo hoje na saúde é uma privatização da saúde, é transferência de recurso público para a iniciativa privada através das OS. Então, rompimento do contrato com as OS, saúde pública tem que ser 100% pública, a saúde não rima com lucro, e um concurso diferenciado para esses profissionais das OS, que têm a expertise, já tá trabalhando nesse setor há muito tempo, poderem ser incorporados. Óbvio, com um concurso público também colocado para o conjunto da população. Então, desse modo, nós vamos poder atender as carências que existem hoje na saúde do Rio de Janeiro, com mais duas questõezinhas para fechar a questão da saúde, que é privatização dos hospitais privados e dos planos de saúde. Saúde, privatização dos hospitais privados? Estatização dos hospitais privados. Muito obrigado pela correção. Estatização dos hospitais privados e dos planos de saúde. Saúde não rima com mercadoria. O senhor acha que é factível estatizar os hospitais privados no Rio de Janeiro? É a questão de vontade política, não apoiada numa Câmara Municipal que vai ser apoiada... O senhor acha que o município pode ter uma política de saúde totalmente apartada da política de saúde, digamos, adotada no Brasil no seu todo? Ou seja, aqui todos os hospitais são, digamos, estatizados, diferentemente de São Paulo, diferentemente do Paraná. Ou seja, isso é factível no Estado? Uma política dessa, com esse grau de interferência, de mudança de rumo, ela não era execuível desde que fosse adotada nacionalmente, ainda assim... merece uma discussão séria, porque há contradição, há, digamos, contraditórios nesse debate? Olha só, nós estamos falando aqui da situação do Rio de Janeiro. É claro que eu, por exemplo, do ponto de vista nacional, defendo esse programa para o país inteiro. Hoje, em todas as capitais onde tem um candidato PSTU, ele está defendendo essa proposta. Agora, eu quero dizer o seguinte, é que os grandes centros de excelência de saúde que nós temos são hospitais públicos. É o INCA, é o INTO, é o Instituto do Coração nas Laranjeiras, e o que eu quero é que a saúde seja referência como um todo, principalmente aquela para atender a população trabalhadora mais pobre da nossa cidade. E saúde não rima com lucro. É um absurdo que no momento em que o trabalhador está mais necessitado, mais fragilizado, ele esteja sendo explorado para poder fazer o lucro de um empresário. Então, desse ponto de vista, nós achamos que saúde tem que ser 100% pública, responsabilidade do Estado. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.